Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Estamos mais uma vez aí nas lives, histórias nas redes. E gostaria de agradecer ao público pela presença. Esse projeto História nas Redes, toda semana apresenta uma live com temáticas acerca da produção historiográfica. Tá? É um projeto que está vinculado ao programa de pós-graduação em História da UFES, coordenado pelo professor Sebastião Pimentel Franco, e que conta também com o apoio do professor doutor Leandro Quintão, do IFES, e das doutorandas do PPGIs da UFES, Cíntia Costa e Jória Scólforo, às quais também agradeço o convite de mais uma vez estar participando desse evento, dessa vez participando como moderador. Meu nome é André Nogueira, eu sou graduado em História pela UERJ, mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, pela UF, e doutor em História das Ciências pela Fiocruz. E a nossa temática de hoje é adoecimento e morte de escravos no Brasil. E vamos contar aqui com a participação da professora doutora Kate Valéria de Oliveira Barbosa, que é graduada pela UFRJ, é mestre em História também pela Federal Rural do Rio de Janeiro e doutora em História das Ciências e da Saúde também pela Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente, a professora Kate ela é professora da Universidade Federal do Amazonas. E contaremos também com a participação do professor José Araújo Felipe, que é graduado em História pela Federal do Ceará, especialista em História Social pela UFES, assim como mestre e doutor pela mesma universidade. E aí, a temática, como dito, é adoecimento e morte de africanos no Brasil. Nós vamos ter aí, em princípio, damas primeiro, então vamos ter a Kate com a palavra. A Kate vai expor aí a sua fala por aproximadamente 20, 25 minutos, e depois teremos o Felipe. Bem, espero que vocês aproveitem. Muito obrigado e boa live. Olá, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu quero agradecer o convite, o professor Sebastião, pela participação no projeto. Meus cumprimentos ao meu colega André, Felipe, amigos e colegas de profissão. Trabalhamos todos com essa discussão da história da saúde, da doença, medicina. Então, é um prazer estar com vocês nessa live. Agradeço também o apoio da equipe que está nos bastidores, a Cíntia, a Joara, Obrigada por todo o apoio. Vamos, então, começar, Acho que é uma conversa, Então, eu preparei uma apresentação para introduzir a questão da história da saúde das doenças, discutindo algumas questões que, primeiro, historiográficas e até a questão da formação do campo, que tem a ver com a minha própria trajetória, Então, o momento que as pesquisas vão crescendo, vão tornando mais rigorosas nessa área da história da saúde da escravidão, a minha trajetória se cruza também um pouco com isso. Então, eu vou começar apresentando para vocês um pouco da minha trajetória de pesquisa, como que eu cheguei, nesse objeto que até aquele momento, lá no ano de 2008, mais ou menos, 2006, 2007, ainda era um tema muito pouco discutido na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no meu curso de História, e
como que eu cheguei a essa discussão da história da saúde e doenças dos escravos. Bom, primeiro, eu desenvolvi um projeto de pesquisa no âmbito do mestrado, né, um projeto de pesquisa intitulado Doença e Cativeiro, um estudo sobre mortalidade e sociabilidade dos escravos no Rio de Janeiro, de 1809 a 1831. Então, nesse projeto de mestrado, a minha ideia naquele momento foi discutir, pensar e entender um pouco o cenário de saúde de doenças dos escravos no Rio de Janeiro imperial, mas especificamente entre 1910 e 1830. Então, essa foi a minha dissertação pela Federal Rural do Rio de Janeiro, que vai ser publicada ainda nesse ano. Então, uma notícia interessante. Essa dissertação agora eu vou publicar pela editora CRV, em breve, né, vou poder apresentar para vocês. Então, naquele momento, né, que as pesquisas ainda eram poucas, né, a gente tem trabalhos importantes colocados, discussões, além do trabalho, claro, da Metcaras. Nós tínhamos um trabalho, um texto muito interessante da professora Angela Porto sobre discutir a saúde e a escravidão. Então, tínhamos, sim, alguns trabalhos importantes relacionados à saúde. Mas, efetivamente, a historiografia da escravidão, né, e a historiografia da saúde ainda não dialogavam então, o pensamento. Então, naquele momento, a minha ideia foi pensar como entender, né, essa mortalidade, né, como entender as dinâmicas relacionadas à morte, as doenças que afetavam os escravos numa cidade como o Rio de Janeiro, né, que a gente tem um volume de tráfico crescendo, muitos africanos chegando. Então, como entender essas dinâmicas? Bom, isso, né, o campo vai crescendo a partir dos anos 2000, e aí eu preparo a minha dissertação, concluo a minha dissertação em 2008. Não satisfeita ainda, né, de discutir essa questão, eu desenvolvi, então, um projeto de doutorado na Fundação Oswaldo Cruz. E lá, eu pensei, então, ampliar um pouco a discussão, né, já que eu já tinha visto um pouco como que as doenças, né, afetavam a vida escrava na cidade, né, na freguesia da Candelária, e também numa área do subúrbio do Rio de Janeiro, a área freguesia de Jacarepaguá. Então, trabalhei com óbitos, com batismos, com registros paroquiais e alguns inventários. Então, para a tese de doutorado, né, pensando que um campo que era um campo interessantíssimo, né, foi muito bem acolhido na Fundação Oswaldo Cruz, na Casa do Oswaldo Cruz, a discussão estava crescendo, né, vários colegas, né, desenvolvendo trabalhos como o André, que dialogavam com a questão da escravidão, que pensavam as dinâmicas coloniais e pós-coloniais, como as práticas de cura eram construídas por esses escravos, as estratégias de cura, como lidavam com as doenças epidêmicas, como os senhores de escravos tratavam seus, né, como os senhores tratavam seus escravos no contexto epidêmico. Então, essas questões ajudam a gente a entender também várias dimensões da vida social, no meu caso, do Rio de Janeiro cientista, e com a tese de doutorado de uma das regiões mais importantes, né, do Rio de Janeiro no século XIX, que foi Cantagalo, uma região que foi uma das regiões mais importantes na economia mundial cafeeira. Então, Cantagalo exportou muito café e se tornou uma região, né, importante para a economia mundial, para a economia, e também recebeu, por conta disso, né, um volume de escravos, né, de indivíduos traficados muito grande durante todo o século XIX, boa parte do século XIX. Então, essas questões começaram a surgir muito forte na minha pesquisa, né? Que doenças especificamente atingiam esses cativos? No Rio de Janeiro eu já tinha visto um pouco isso, agora para uma região diferente, né, de café, plantation, uma estrutura, grandes fazendas. A gente tem dados de mortalidade, nós temos dados
de entrada, de saída de escravos. Nós temos uma historiografia muito importante, trabalha com a temática da escravidão no Brasil, vários pesquisadores que fizeram levantamentos interessantíssimos, demográficos, dados estatísticos. Nós temos essas informações relacionadas aos nascimentos, aos óbitos, mas ainda temos poucas informações, um volume um pouco menor de informações relacionadas à causa das mortes desses escravos. Então, esse era o meu interesse, a minha curiosidade, o meu desejo de investigar. Então, doenças. Quais seriam as doenças que atingiam os escravos na freguesia da Candelária, né, no porto do Rio de Janeiro, ou numa fazenda de café na parte do Vale do Paraíba Fluminense, né, uma região diferente, mais fria, montanhosa. Esses escravos, boa parte dos escravos que circulavam na região de Cantagalo, no início do século XIX, eram africanos. E como esses escravos lidavam, né, quais estratégias eles utilizavam. Então, aqui eu estou apresentando para vocês várias perguntas e várias questões que são importantes para a gente construir o objeto de pesquisa. Então, acho que é isso que é legal nesse campo, né, da história da saúde e doença. A gente pensar primeiro como construir a pergunta, né, que move o nosso interesse de pesquisa. Então, cura. Quais seriam? Quais as condições de vivência desses escravos? Todos sabemos que a vida nas plantations, nas fazendas de café, ou um pouco de açúcar, em outros tipos de trabalho, sempre foi muito penoso, um trabalho para esses escravos. Mas como efetivamente aquela dinâmica do trabalho afetava a saúde desses indivíduos, desses homens e mulheres e muitas crianças escravizadas no século XIX. Como eles lidavam com a morte. Então, as perguntas em relação à experiência da escravidão, quando você foca no objeto da saúde e da doença, você consegue ampliar um pouco mais esse entendimento da vida escrava no século XIX, da vida dos indivíduos escravizados no século XIX. Para além dos dados estatísticos, que são importantíssimos, que estão sistematizados, que nos dão condições de pensar as conjunturas de entrada e de saída, do volume do tráfico, do número de escravos nascidos a crioulo, do peso das mulheres, as mulheres escravas, nos nascimentos. Então, essas são questões fundamentais. Mas, para além disso, como entender o cotidiano desses indivíduos? Que, a princípio, a gente tem a documentação produzida pelos proprietários de escravos, a imprensa, mas como que era o cotidiano? Como que era a experiência naquela fazenda de café com 200 escravos, ou naquela pequena propriedade com 4 escravos? E como que a gente entende essa dimensão da vida e da experiência desses indivíduos traficados, escravizados, e que sofreram, que tornaram-se, no século XIX, a principal mão de obra para a economia do Império. Então, são questões que para mim, são muito importantes pensar. Então, na medida que esse campo de estudos vai se consolidando, a história da saúde da doença, a gente tem várias, na historiografia internacional, várias questões envolvendo pensar como que era a vida no negreiro, como doenças afetavam esses escravos, nós temos muitos trabalhos sobre isso, quanto sobreviviam. Então, para minha surpresa, uma questão que aparece bem na minha dissertação, que a gente vai encontrar, um número de causas de morte que não tinham tanto a ver com o tráfico, diretamente com o tráfico. Então, escravos que morriam, africanos escravizados,
ou, né, crioulos, escravos já nascidos no Brasil, vão morrer, né, morriam de quebrados, febres, diarreias, né, e escravos de várias doenças. Então, para além daquelas doenças que a gente identifica, né, com a chegada dos africanos, e com um conjunto de sintomas, não, nem sempre a gente consegue mapear a doença, né, claro, mas um conjunto de sintomas e sinais que levaram à morte outros milhares de escravos e escravas, né, de indivíduos escravizados no século XIX. Então, para além daquela ideia que o tráfico, né, era o grande causador da mortalidade, o fator, né, que levava a mortalidade desses africanos no século XIX, principalmente 30, 20, 30, né, quando eu olho a duas freguesias do Rio de Janeiro, comparativamente, Candelária, Porto, né, para quem não conhece, a Candelária fica bem pertinho ali na área popular, próxima à área popular do Rio de Janeiro, e também uma outra freguesia mais para o interior, que é a Jacarepaguá. Então, quando eu observo essas duas freguesias comparativamente, comparando-as, eu percebo que há um universo de relações sociais que eu consigo perceber a partir desse objeto de pesquisa. Aí que é a grande questão, né, para essa área. Né? A escolha, né, de, de investir em projetos de pesquisa relacionados à saúde ou à doença dos escravos nos ajuda a entender, né, como que esses escravos, né, viviam, como eles se relacionavam, estratégia de cura, aí repetindo, né, recorriam, né, naquele contexto. Então, a escolha de se estudar a saúde e a doença, né, nos ajuda a entender as dinâmicas sociais e a experiência cotidiana desses indivíduos africanos e crioulos no Rio de Janeiro imperial, tanto para a área, né, urbana da corte, como uma área completamente diferente, com uma outra dinâmica de trabalho, com outras características ambientais, a gente está falando do Rio de Janeiro, século XIX, e Vale do Paraíba, uma área mais fria, mais chuvosa. Então, são algumas questões que vão surgindo, né, na pesquisa de quem investe, para aquele pesquisador que investe na temática. E tem duas coisas né, duas questões que sempre ficaram muito claras para mim no início para pensar essas dinâmicas. Vou citar um trechinho da tese, né, que eu digo assim, né, doença, cura e morte não podem ser analisadas isoladamente. Né? Uma afirmação. E aí, essa afirmação e outra pergunta que eu faço, né? Qual o impacto da rotina de trabalho em determinados contextos na vida e na saúde escrava? Então, são duas questões, uma afirmação e outra uma pergunta, que vão que direcionaram as minhas pesquisas, minhas implicações no campo da dissertação, da tese. E doença, cura e morte não podem ser analisadas isoladamente. Quer dizer, a gente não pode pensar em discutir apenas a doença, mapear, e aí uma outra crítica, né, que a gente pode fazer, não adianta mapear, né, encontrar, né, um volume de documentos interessantíssimos em todas as causas de morte, né, que levaram dos escravos. Vamos dar um exemplo: Cantagalo, freguesia da Candelária. Eu tenho lá 30 anos de pesquisa, 30 anos de documento, e eu consigo mapear todas as causas de todas as mortes desses escravos bem arrumadinho. No entanto, né, a experiência de doença, a experiência de cura, não pode ser analisada isoladamente como objeto, como objetivo, né, ao construir esse texto, ao construir esse levantamento. Né? O que eu quero entender? E aí eu quero recorrer, né, uma outra
né? Um outro trabalho que eu gosto muito de citar e recomendar aos meus colegas e alunos e colegas pesquisadores, é o trabalho da Tiana Maú, né? Uma médica epidemiologista da UFRJ, que vai dizer o seguinte, né? A priori, em relação ao estudo da saúde, né? A construção das bases conceituais de diagnóstico e as implicações sobre a leitura do documento, em relação a esse tipo de documento. Não é possível explicar doença só pelo ponto de vista biológico. Então, é uma outra questão importante. Né? A doença faz parte de uma determinada formação social. Por isso que a gente, a partir, né, da escolha desse objeto de pesquisa, a gente consegue, né, entender diversas questões do contexto e das dimensões, das práticas culturais ou dos comportamentos dos escravos, dos indivíduos escravizados que a gente vai escolher analisar. Então, construir a base de dados em relação às causas de morte, isso é super importante. No entanto, se você não utiliza aquele conjunto documental, aqueles dados que você processou, para pensar como que essas informações podem ajudar a entender contextos sociais, dinâmicas sociais, culturais, a gente não consegue avançar. Então vejam que esse objeto, né, a escolha desse, né, o foco na saúde, não é como um capítulo da tese, ou um capítulo do livro, ou um artigo, é o objeto central da pesquisa, né? Doença, saúde, como reproduzir isso, como discutir, como levantar todos os dados e dizer para olha, aquela febre que matou a escrava Filomena em 1867, né, é sarampo. Isso aí, um sintoma. Ainda tem uma sarampo. Então, é muito pouco, né? É muito. E daí? Mas o que isso representa? O que isso pode ditar sobre aquela região que eu estou analisando? Então, são várias questões que vão surgindo que são importantes para a gente pensar as dinâmicas sociais. E, no caso da escravidão, a gente vai discutir o quê? Essas relações, né, dos escravos com os senhores, com os médicos que vão surgir ao longo do século XIX, como, né, vão fazer parte desse cotidiano das fazendas de escravos, de Cantagalo, e que é muito interessante como os médicos do século XIX, que aparecem na documentação que eu analisei, vão interferir, vão estar ali presentes, reforçando, né, muitas vezes, reforçando ou, né, reforçando o lugar, né, daquele escravo naquela dinâmica, né, de trabalho. Né, muitos senhores vão contratar, à medida que a faculdade de medicina, né, a gente tem um crescimento da área no século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX, muitos médicos estão se formando, muitos médicos vão circular no Rio de Janeiro à procura de trabalho, vão se empregar nas fazendas, nas importantes fazendas cafeeiras do Vale do Paraíba Fluminense, e vão, né, ali, junto com aquele senhor, né, reforçar que aquele escravo pode trabalhar assim, aquele escravo está apto para o trabalho, aquele escravo não tem pneumonia, aquele escravo tem pneumonia. Então, veja como a medicina vai ali reforçando essa instituição no século XIX, e legitimando o trabalho desses escravos. E aí eu trouxe para... André, quanto tempo nós temos? Quanto tempo eu tenho? Desculpa. Kate, mais 5 minutos. 5 minutinhos? Tá, vou marcar aqui, porque eu não marquei, desculpa. Sem problemas. 5 minutinhos, né? Então, vou falar rapidamente de três processos que eu analisei, que um deles eu gosto de citar bastante, porque, né, ajuda a gente a entender para a região de Cantagalo, né? Essa região
com muitas fazendas de café e fazendas, né, com 200 escravos, 100 escravos, importante, barões de café, aqueles barões, né, que a gente escuta, que são, né, tem uma documentação riquíssima. Mas também encontrei fazendas menores com 4, 5 escravos. E aí eu vou citar o caso da Filismina crioula, que eu gosto muito de citar, a partir de um processo. Qual documentação que eu analisei? Que é importante. Além de buscar entender aquela doença, o que era mais próximo possível do que seria aquela doença que atingiu, né, afligiu aquele escravo, eu também tive que analisar inventários pós-morte, dados da mortalidade da época, registros de óbitos e inventários. E como os inventários, os dados de mortalidade das igrejas, os registros paroquiais, nem sempre tinham, né, anotado lá a causa-morte, o que eu fiz? Eu fui para os inventários. E, a partir daí, eu avaliei muitos inventários. Eu vou pedir a Cíntia para colocar aquele gráfico, que enquanto o gráfico... Oi, Cíntia, você pode colocar para mim, por favor? O gráfico. Então, foram mais de 300 processos de inventário, e nos processos de inventário eu fui encontrando informações e indícios muito interessantes sobre a vivência desses escravos, tendo como foco principal o meu objeto, que é a saúde e a doença. Vejam, quando eu falei da Faculdade de Medicina e dos médicos, isso é para Cantagalo. Proprietários que apresentavam gastos médicos... apagou, Cintia. Sumiu. Bom, aí eu vou citando. Quando aparecer... Está aparecendo para você, André? Não, né? Não. Bom, então eu vou dar o exemplo dos processos que estão incluídos nesses dados. Tá lá. A partir de 1800, eu pesquisei inventários desde 1808 até a década de 80. Foram mais ou menos 340 processos de inventários, depois ali tem um dado correto, e eu percebo, além de buscar a causa da morte, eu comecei a encontrar informações sobre receitas médicas, cobranças dos médicos, né, para aquela fazenda, dizendo, olha, você não me pagou, né? Então, isso dentro do processo de inventário. Então, isso foi muito interessante. E aí eu comecei a contar, né? Eu comecei a montar uma base de dados com essas informações. E quando eu terminei de analisar todos os 348 processos, se não me engano, eu percebi que há um crescimento, como o gráfico vai mostrar, né, enorme de que os senhores de escravos recorriam, né, o tempo todo aos médicos, buscavam, né? E aí, por quê? Porque eles tinham interesse que aqueles escravos continuassem desempenhando aquelas atividades no trabalho das fazendas, né? Tanto na colheita de café, como outras atividades. E aí eu falo da Filismina, que já está acabando o meu tempo, né? O inventário de 1878. Filismina, no início do processo, ela aparece valendo muito pouco. O inventário diz assim, olha, Filismina vale pouquíssimo contos de réis na hora de vender, avaliar a escrava Filismina. O processo é de Teresa Antônia dos Santos, 1877. É um processo que está no conjunto desses dados que eu coletei. Aí, no meio do processo, depois de avaliarem Filismina quase sem valor algum para venda, né, quando a senhora dela morre, depois aparece uma avaliação dizendo o seguinte: Filismina mucama, perfeita doceira, costureira, muito fiel, com habilitações de tomar conta de uma casa. Eu, José da Silva Freire, avalio ela por 2,2 réis. Então, Filismina, que valia quase sem valor no início do processo, de repente aparece sendo avaliada por mais de 2 réis. E aí, outro avaliador que não concorda com o processo vai dizer, olha, mas atendendo ao físico raquítico da Filismina, a sua tese, morbidez de sua saúde, não parece valer mais do que 1,5 réis. Olha só, né? Um vai dizer, olha, quanto que Filismina, né, é uma
uma mucama perfeita, doceira, e a outra vai dizer, não, ela é raquítica, o seu estado, né, de morbidez está aparente. Então, essas questões não estão nos dados estatísticos, né? Febre, Felizmina, febre, só. Mas quando a gente avalia qualitativamente o inventário, os processos de inventário, essas informações pontuais vão iluminando uma dinâmica, né, das relações escravistas naquele contexto, de muita crueldade, claro, de muito trabalho, né? Provavelmente Felizmina estava muito doente, porque os outros 3 escravos estavam muito doentes. Então, se eu tenho 4 escravos numa casa, 3 não tem nenhum valor, e aí, de repente, tem esse debate, né, de dois avaliadores em relação a Felizmina, provavelmente a gente pode pensar, não, há uma tentativa dos herdeiros, um acordo com os avaliadores de ganhar alguma coisa com a venda da Felizmina, enganar o comprador, mesmo. Então, são questões que vão aparecendo, que a gente só percebe quando avalia. Tenta montar esse quadro geral de diagnósticos, né, de sinais e sintomas de doença, mas isso tem que ser pensado dentro do contexto social. Então, para que eu quero mapear aquelas 8 mil casos, né, causas de mortes, dos 10 mil escravos, 20 mil escravos? Eu quero entender como que esses escravos, né, vão se relacionando. E aí, essa análise qualitativa e quantitativa, quando cruzadas, né, elas nos ajudam muito a pensar as dinâmicas sociais, culturais, econômicas, que vão sendo construídas em cada região do escravista, né, escravocrata. Então, são algumas questões que vão, dúvidas, tem outros processos, mas qualquer dúvida nos comentários, né, a gente pode conversar um pouquinho mais. Obrigada, gente. Obrigada, André. Obrigada, Felipe, por me ouvir. Obrigada a todos e a todas. Eu vi algumas carinhas conhecidas. Muito legal. Obrigada. Muito obrigado, Kate. Gostaria de agradecer a presença da audiência, a presença de todos. A professora Sônia Barreto, o professor José Cândido Suete, do IFES de Vitória, a Luísa Alvarenga, que é aluna do programa, né, doutoranda, a Luciene Francelino, que esteve conosco semana passada, o professor Aldemir Fiabani, da UFS de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Ronival Batista, da UFAM, entre outras pessoas, né, naturalmente. Agradeço a todos, agradeço a Kate, a exposição, né, com certeza ficou aí com gosto de quero mais, e na hora dos debates, das conversas, a gente prolonga aí esse ótimo papo. Bem, pedindo também para que as pessoas que estão assistindo a live, que curtam, por favor, que compartilhem com as outras pessoas. Queria agradecer também a Marilene Oliveira, né, do ProEx da UFES. E agora eu vou passar a palavra a Simone Santos, né, que foi do programa de pós-doc também da UFES, que está aí. E agora eu quero passar a palavra para o meu querido Felipe, né, para a exposição dele. Bem, Felipe, seus 25 minutos e o céu é o limite. Vai lá. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Boa tarde a Kate Barbosa, tá? Aí, bem distante, na Universidade Federal do Amazonas. É um prazer estar com você. Há quanto tempo a gente não se via? Boa tarde ao André Luiz, que está aí no Rio de Janeiro, comandando aqui o nosso trabalho. Eu queria agradecer, de modo especial, ao professor Sebastião Pimentel Franco, pela honra de ter me convidado para participar dessa live, e agradecer à equipe que trabalha com ele, dando suporte aí, assim como a Cíntia e a Jória. Bem, em primeiro lugar, eu começaria a minha exposição falando sobre o seguinte: a motivação para escrever sobre
doença e mortalidade de escravo, escrever sobre a saúde de escravo, é que ao longo da minha formação, da minha pesquisa, da minha formação acadêmico-científica, eu fui percebendo que esse assunto não era só de grande importância, mas que o que existia acerca dessa temática era bem pouco. E no convite para fazer a pesquisa de doutorado, eu fiquei bastante em dúvida sobre o que eu iria escrever, porque era uma temática nova para mim, eu estava começando. Até então, eu tinha desenvolvido em história outras questões, e esta seria um grande desafio. Eu encarei e tenho aqui um trabalho que eu considero introdutório, um estudo introdutório sobre doença e a mortalidade, né, dos escravos aqui no Espírito Santo provincial, né, Espírito Santo provincial, e a segunda metade do século XIX. A minha pesquisa tem um recorte de 1849 até 1880, de modo que abrange aí uma fase bem interessante sobre esse assunto. Já foi comentado aí por alguém que está nos assistindo sobre a importância, a carência de trabalhos acerca da saúde de escravos, né? Dos escravos negros, que faz parte da escravidão moderna. O meu material, que eu busquei para desenvolver esse trabalho aqui em Vitória, no Espírito Santo, ele pode ser resumido do seguinte modo. Livros, que são as fontes, né? Livros do século XVIII, XIX, relatórios de presidente da província do Espírito Santo, século XIX, muito século XIX, sobretudo a partir de 1844, e fontes que eu encontrei na paróquia aqui de Nossa Senhora da Vitória, que são livros de óbitos bastante interessantes, mas não são fontes que a gente pode dizer que são muitas o suficiente para se desenvolver uma boa pesquisa, muito pelo contrário. As lacunas são bastante, o historiador tem que proceder de modo que procure encontrar nas entrelinhas, naquele papel que ele se debruça, naquele documento, aquilo que venha a ser, de fato, uma pesquisa sobre um assunto bastante emblemático. Certa vez, eu conversando com professores da UFSA, aí disseram: ô Felipe, se o escravo era uma mercadoria, pertencia ao senhor, trabalhava bastante, não tinha liberdade, não tinha nada, e você vai trabalhar um assunto sobre a doença, sobre as condições de saúde desse escravo, nossa, é muito sofrimento. A gente tem que encarar isso e desenvolver aquilo que, de acordo com o que nós temos em mãos. Bem, o meu trabalho se concentra aqui na comarca de Vitória, durante o período provincial. A comarca de Vitória ela variava muito de números de municípios, de distritos, e esse foi o meu primeiro desafio, encontrar uma comarca de Vitória bem definida, com aquela população escrava que eu pudesse trabalhar. A Kate já falou aí de algumas coisas gerais, eu vou evitar reproduzir e me ater mais àquilo que interessa aqui ao nosso trabalho local aqui no Espírito Santo. É a primeira pesquisa sobre esse assunto, não tinha nada a respeito de saúde, mortalidade de escravo, e isso foi uma das dificuldades, né? Porque eu não tinha como referenciar algo local, teria que ser uma pesquisa que começaria praticamente do zero. Eu já falei do levantamento dessas fontes, da dificuldade de encontrar nela aquilo que eu procurava, porque tinha informações de trabalho de outras áreas, assim como o trabalho, o mestrado e o doutorado da colega que acabou de fazer a sua exposição,
mas era de outra localidade, ou seja, do Rio do Cantagalo. Quando eu comecei a trabalhar com marca de Vitória, aí eu fui desvendando aos poucos. Por exemplo, a capital de Vitória, que comandava tudo na ocasião, tinha uma população de cerca de 3.000 e poucos escravos. O somatório da comarca, que era Vitória, Cariacica, Serra, Queimado, Espírito Santo, que é a atual Vila Velha, entre outros, tinha um total de aproximadamente 7.000 escravos. Isso era uma população e tanto. Segundo historiadores daqui, como a Adriana Pereira Campos, o Geraldo Soares, a Patrícia Merlos, entre outros, esses escravos se mobilizavam muito ao longo dessa comarca, dentro de Vitória, dentro dos outros distritos, entre outras localidades. Eu encontrei informação que dizia que havia escravo que andava a província de ponta a ponta. E falar que escravo não estava informado, não sabia o que acontecia no seu local, onde morava, na sua província, no império, no mundo, é errôneo, porque eu descobri coisas, por exemplo, os escravos, eles tinham uma espécie de rede de contato bastante secreta, entre eles mesmos, tá? E eles sabiam, de forma assim, meio incompleta, que estava havendo uma Revolução Francesa, uma liberdade, os direitos humanos, e isso motivava, eles queriam muito a liberdade. Dizer que escravo era passivo, calmo e que aceitava tudo do senhor, também é errôneo. Eles se rebelavam muito, eles se revoltavam muito e fugiam. Nessas fugas de escravos, locais onde eles ficavam era bastante deficiente de todas as coisas e contribuía para que eles adoecessem e ficassem por lá, porque eles sabiam se voltar, iam presos e na prisão eles também adquiriam doenças e a situação ficava difícil. Se o escravo, na sua vida normal, no seu dia a dia, já tinha aquelas dificuldades por ter um trabalho pesado, imagine esse escravo doente. Segundo o presidente de província e um estudioso aqui do Espírito Santo, que é o padre Siqueira, os negros, sobretudo do sexo masculino, eles eram considerados como se fossem verdadeiras máquinas humanas. Eu encontrei isso aproximadamente umas 4 vezes, citando que, ao mesmo tempo que eles queriam a liberdade, o Estado, a província, o Império necessitava do trabalho dessas máquinas humanas. Mas como era o dia a dia dessas máquinas humanas, que assim eram dominadas por essas autoridades, aqui no Espírito Santo, como em todo o Brasil, né, no Brasil escravista, em primeiro lugar, a alimentação deles aqui no Espírito Santo, que eu encontrei, era de que ela era deficiente, eles comiam comida tal como a famosa caldo de laranja com farinha. Apesar de ter muito peixe por aqui, tá? Eles não participavam dessas iguarias, comiam muitos angus. Era uma alimentação que, do ponto de vista nutricionista, era deficiente para a saúde deles. Os viajantes, que são referência importante para ajudar a se entender melhor essa questão da saúde dos escravos, contribuíam com algumas informações. Tem o Saint-Hilaire, né, que esteve em grande parte do Brasil, Minas, Rio, e esteve aqui no Espírito Santo, de modo especial. Esse é um viajante muito citado. Ele esteve na segunda década do século XIX, mas isso é válido para o século XVIII inteiro, porque as coisas mudavam muito lentamente, tá? Coisas que aconteciam no começo do século praticamente eram as mesmas em 1888, conforme eu citarei uma questão bem inusitada sobre isso. Então, Saint-Hilaire dizia que a comida dos escravos ela era tão ruim que o presidente da província, ou
o representante do governo colonial da época, que, quando ele esteve aqui, dizia e ameaçava aqueles que trabalhavam com ele, com esse senhor, que se eles cometessem determinado erro, seriam punidos comendo a comida. Ele usa um adjetivo horrível, desprezível, dos escravos. Eles seriam punidos comendo a comida dos escravos. Então, esses escravos eram alimentados, pelo que eu constatei, né? Eles tinham uma alimentação deficiente. Eles também se vestiam de modo que não se protegia bem, eles não usavam calçados, andavam com os pés, né, descalços. E o meio ambiente aqui, que era de muito mangue, tá? Aqui na Ilha de Vitória, tá? Sair da ilha e ir para o continente, a dificuldade, eles andavam muito e adquiriam determinadas doenças que aquela historiadora americanista, Mary Karash, ela cita nos trabalhos dela, doenças que os escravos do Espírito Santo adquiriram, que eram endêmicas, né, como a bolba, né, o bicho de pé, que era uma característica da situação como eles viviam e andavam no seu dia a dia. Outros estudiosos, como o Luiz, tá? O Luiz Mendes e o Dasile, eles desenvolveram trabalhos exclusivos sobre doença de negros. Eles usam esse termo, né? Doenças que eram próprias de negros. Eles elencaram uma quantidade muito grande de doenças, tinha as doenças crônicas, e as doenças comuns, as doenças gerais e as doenças sexuais. Eu fiquei impressionado com a quantidade de doenças sexuais, doenças venéreas, tá? Algumas das quais causava aquela cegueira tão peculiar de alguns sujeitos escravos que a gente vê na historiografia. Então, confrontando esse levantamento das doenças desses dois estudiosos, que é o Luiz Médio e o Bartolomé Dasile, com um levantamento de doenças de escravos e de pobres feita aqui no Espírito Santo à época por um médico baiano que já foi citado em uma live anterior, que era o Dr. Ernesto Mendel, que esteve aqui em grande parte desse período que eu estudei, elas coincidem. As mesmas doenças que ele cita, tá? Que os escravos eram acometidos aqui no Espírito Santo, são as mesmas doenças que eram elencadas, que foram elencadas por esses dois estudiosos. A Kate Barbosa já fez menção a algumas aí, e uma das doenças, além da bolba, do bicho de pé, que acontecia aqui no Espírito Santo, do escorbuto, de doenças mentais, entre outras, eu detectei que a tuberculose, a doença pulmonar em geral, e a tuberculose em especial, era muito comum no dia a dia desses escravos que estavam proibidos mesmo de trabalhar, que estavam presos na cadeia. Havia um volume muito grande de escravos presos aqui, que eles desobedeciam, o senhor prendia, e ele sabia que se saísse, seria para a fuga. E o senhor não dava alimento para ele passava fome lá na cadeia, ele tinha agravada a sua saúde. O mais importante, tá, dessa pesquisa, eu quero chegar a esse termo, porque o tempo está, né? É o seguinte: eu fiz 3 levantamentos de doenças e de mortalidade de escravos. Para a população local do Espírito Santo à época, eles representaram índices bastante elevados. Eu fiz desde 1849 a 1871, depois de 1856 a 1878, e finalmente o levantamento, esse é o mais importante, é o que é o norte da pesquisa,
é onde eu chego à tese daquilo que eu quero comprovar, que é o levantamento de morte, de doenças e morte de escravo, que vai um período de 1859 a 1886. Conforme eu já mencionei, os pesquisadores locais, eles têm trabalhos muito interessantes sobre a família escrava, a reprodução endógena, tá? Foi um diferencial, sem dúvida alguma, porque quando a escravidão parou em 1850, aí o Brasil Império passou a desenvolver o tráfico interprovincial e o tráfico também intraprovincial, ou seja, dentro da própria província. E aqui teve esse recurso da reprodução endógena. Isso me chamou a atenção e eu queria me perguntar até que ponto essa reprodução endógena teria suprido as necessidades dessa mercadoria que era o escravo, que era essa máquina humana para trabalhar e servir exclusivamente ao seu senhor. Lá do arquivo da paróquia de Nossa Senhora da Vitória, aqui na Igreja Católica, tá? Na Cidade Alta, eu me deparei com um livro especial e fiz levantamento dos seguintes dados. Eu encontrei 553 mortes. Dessas 553 mortes, 226 foram de crianças, né? Meninos e crianças, abaixo de 11 anos de idade. Essas 226 mortes de escravos, crianças abaixo de 11 anos de idade, representa 40,9% desse total. De 11 a 30 anos de idade, eu encontrei 168 mortes, que representa 30,4% desse total. De 31 a 50 anos de idade, encontrei 96 mortes. E acima de 50 anos de idade, eu encontrei 63 mortes. Bem interessante. O que é que eu quero levantar? É que essa disparidade do total de 553 mortes, com quase 50% de morte de crianças, isso, até certo ponto, até certo grau, coloca uma questão sobre essa reprodução endógena local. Por quê? Porque esses escravos teriam que crescer, se tornarem adultos, para poder servir, né, como mercadoria local e suprir aquilo que não vinha mais da África, aquilo que não vinha de outras localidades, porque era uma província dita muito pobre, e, paradoxalmente, era muito rica no seu contingente escravista. Então, para terminar aqui a minha exposição, eu levanto a minha tese é a seguinte. Havia um grande número de escravos aqui na província do Espírito Santo, apesar de ser uma província pobre, a reprodução endógena, a família escrava, eu constatei, havia isso, tá? Há mais assuntos sobre essa questão, da forma como essas famílias viviam, como elas se alimentavam, como elas se agregavam socialmente dentro de sua casa, que tempo elas dispunham para si mesmas, para a sua saúde, porque trabalhavam quase que o dia inteiro para os seus senhores, a sua alimentação. Eu me questiono sobre tudo isso. Então, a despeito da reprodução endógena e da organização familiar escrava aqui no Espírito Santo, essa mortalidade infantil deixa uma interrogação e suscita questões para novos estudos a respeito disso, procurando um equilíbrio entre reprodução endógena, família, e essa mortalidade escrava local tão elevada, sobremaneira no que diz respeito a essas crianças, a bebês que morriam com 1 ano de idade, 1 ano e pouco, porque essa mortalidade infantil inviabilizava o crescimento desses escravos adultos, conforme eu falei, para que viesse a servir como mercadoria, como mão de obra e sustentar a província do Espírito Santo. Era isso que eu tinha a pontuar. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Felipe, pela exposição. Bem, gostaria também de registrar aqui a presença do professor Damião Fagundes, da CEDU de Iguaçuí, aqui do Espírito Santo. Bem, e aí, nesse momento, a gente pode abrir, né, a gente ainda tem um tempinho, podemos abrir para algumas questões, né, possibilidades de perguntas. Daí eu peço, por favor, à audiência, né, que queira encaminhar alguma pergunta para os expositores, que, por favor, façam pelo chat. Bem, até o momento a gente tem já algumas ponderações, né, algumas possibilidades da gente discutir um pouco mais o assunto, e eu creio que sejam ponderações que servem tanto para a Kate como para o Felipe, tá? Eu também queria colocar uma curiosidade também, que eu vou embutir aí nesse pacote, tá? Bem, a Bianca Mendes, ela faz uma observação sobre essa questão do registro, né, das fontes acerca do adoecimento, da mortalidade, da cura desses escravos, né? Então, queria que vocês conversassem um pouco mais, né, brevemente aí com a nossa audiência, sobre que tipo de fonte, né? A Kate comentou um pouco os inventários, talvez pudesse explorar um pouco melhor aí que tipo de informação, né, essas fontes que são, aliás, privilegiadas, né, para quem trabalha com esse assunto, podem trazer aqui para o debate, né? Da mesma maneira que a Bianca também coloca, né, que essa possível ausência de registros, né, esses silêncios, digamos assim, como, aliás, quase todos os silêncios em história, podem falar muito sobre essa questão dos negros, né, que foram escravizados e esse tipo de reprodução, né, do racismo estrutural na nossa sociedade. Tá? A Luciene Francelino, ela pergunta acerca do banzo, né, se vocês acharam algum registro de banzo, e se poderiam falar um pouco sobre isso. E eu gostaria de emendar com uma questão, que não é nenhuma grande questão, mas é para vocês também poderem expor um pouco mais a pesquisa de vocês, que é essa questão associada com... Assim, vocês trabalham com dois espaços diferentes, né? A Kate Barbosa trabalha, enfim, com plantation no Rio de Janeiro, né? Numa zona, quem conhece a região serrana do Rio de Janeiro, como ela colocou, Cantagalo é uma região bastante fria, né? Ao passo que o Felipe trabalha com uma comarca, em grande medida urbana, né? Que é a comarca de Vitória. E eu queria que vocês expusessem um pouco mais, né, essa questão de como o espaço de pesquisa, como essa questão do ambiente da pesquisa, ela pode impactar também para essas discussões. É muito interessante em relação a isso que o professor Aldemir Fiabani, né, colocou, por exemplo, e isso também pode servir como elemento para a nossa discussão, né, de como ele achou na região do Rio Grande do Sul, também a partir, né, dos inventários pós-morte, né, como fonte de pesquisa, um conjunto significativo de escravos, aspas, rendidos, né, ou seja, com prováveis hérnias na virilha, né, nas virilhas em decorrência, né, do trabalho. Então, é um pouco do que a Kate já tinha comentado antes, né, a partir do olhar também da professora Diana Maú de Carvalho, né, como essas condições de cativeiro, essas condições de trabalho, né, e as condições naturais impactavam aí esse plantel escravo, né, e, consequentemente, impactava com as suas doenças, enfim, com seus acometimentos em âmbito geral. Tá legal? E aí, por favor, quem tiver mais pergunta, mande no chat para a gente poder apimentar aí essas discussões, perdão. Então, com a palavra aí, Kate e o Felipe. Kate, você tá no mute. Abre o seu microfone, por favor. Pronto, desculpa. Bom, comentando, primeiro vou responder a pergunta da Luciene, né?
Luciene Cancelini, sobre o banco, fez no chat a pergunta se a gente encontrou essa, né, informação, Luciene, particularmente nem na minha dissertação, nem na minha pesquisa de mestrado, nem na pesquisa de doutorado, eu encontrei nenhum caso de banco. Né? É uma questão que realmente a gente tem muita curiosidade quando inicia a pesquisa, e eu não encontrei nenhum dos registros de óbitos, que aí já contou um pouquinho, né, da documentação que eu trabalhei, registros de óbitos, nenhum caso, e também nos inventários, muitas vezes eles indicavam, a gente tem atestado de óbito, às vezes, no inventário, a gente tem informação que aquele escravo, na lista final, morreu de determinada doença. Então, né, nenhuma informação sobre o banzo eu encontrei nem para Cantagalo, nem para Candelária e na freguesia do Jacarepaguá. E aí, comentando um pouco as diferenças, né, dos nossos espaços de pesquisa, né, Felipe? O Felipe contou muito essa questão da reprodução endógena, e o perfil de reprodução que eu encontro é muito diferente para Cantagalo. Aquela tabela que eu mostrei, vou abrir só aqui, eu investiguei, né, eu levantei com o processo de inventário, já que os óbitos são muito... a gente tem muitas lacunas, né, para encontrar os registros de óbitos da região, já tem bastante, mas foi o que eu trabalhei, basicamente foram processos para quantificar e mapear essa população, 9.624 indivíduos escravizados. Né? Desses 9.624, em 364 processos, eu tenho 8.758 adultos e apenas 866 crianças. Então, logicamente, eu vou identificar, enxergar, né, de uma outra maneira, muito diferente do trabalho do Felipe, que consegue, né, mapear a causa-morte, consegue olhar para essa população infantil, que eu digo criança, que eu estou chamando de criança, são escravos abaixo dos 7 anos, tá? Que eu estou chamando, né, de criança. Então, com idades abaixo de 7 anos, 866, o número de escravos, homens, né, o peso demográfico, boa parte do século XIX, até metade do século XIX, o número de africanos é muito volumoso, homens, e claro que a gente identifica, olhando de perto essas fazendas, essas dinâmicas, muitas mulheres, assim, de atividade, mas a maior parte são homens, até metade do século XIX, africanos. E aí eu queria comentar também um pouco da questão dos mendigos, que o professor Ademir chamou a atenção para o Rio Grande do Sul. Também encontrei muitos escravos vendidos, né? E quando eu fui tentar entender um pouco dessa dinâmica, eu encontrei uma tese, que eu cito na minha tese de doutorado, encontrei um trabalho de uma pesquisadora estadunidense, trabalhou com as plantations de Barbados, né, nessa região caribenha. Então, em Barbados, ela identifica, ela faz uma análise arqueológica. Quando ela, né, descobre um cemitério de escravos e analisa, né, faz uma análise daquelas ossadas, ela identifica esses escravos com várias lesões, né, lesões que seriam essas fraturas, né? Pernas, braços, e aí ela vai argumentar que o trabalho, né, acho que era açúcar, né, naquele trabalho, ela certamente tem um impacto, o tipo de trabalho vai ter um impacto, vai explicar um pouco esse número de escravos vendidos. E em Cantagalo também é diferente, né? A gente encontra muitos vendidos, já que o trabalho rural é muito penoso, muitos escravos, né, com defeitos nas mãos, nos pés. Então, aí a gente olha para o espaço do trabalho, aí a gente entende um pouco mais esse número de escravos vendidos jovens, né, que sofrem com alguma lesão, doença, e muitas vezes falecem. Além da tuberculose também, né, que é um outro número de casos no final do 19 muito alto também. É mais uma doença que tem a ver, né, que está diretamente ligada ao tipo de trabalho, né? Um pouco isso.
deixar o Felipe comentar um pouco também, depois qualquer coisa eu volto. Em relação aí ao que o André questionou, as observações aí da Kate sobre esse pacote de questões, esse conjunto de questões que o André postulou, muito interessantes, por sinal, eu começaria primeiro a partir da questão da tristeza, né? O que o Andreoni, né? Ele, no livro dele, tá? Ele fala bastante dessa questão da tristeza, a questão da melancolia, que é o banzo. Ele fala de morte de escravos lá no livro dele, sobre essa questão. Depois do Andreoni, eu encontrei tanto no Luiz Mendes, que é do final do século XVIII, e também no trabalho da Zilli, que é transição do século XVIII para o XIX, referências feitas ao banzo, também tendo como suporte a questão da melancolia, a questão da tristeza da alma, a tristeza desse escravo que trabalhava muito, de modo excessivo, e a sua saúde se agravava mais devido à alimentação precária. Uma vestimenta também precária, não se sabe bem como a moradia deles era, se havia um conforto para chegar em casa. E curioso que nós temos um pesquisador brasileiro, que é o o Clóvis Moura, no trabalho dele, Dicionário sobre Escravidão, ele cita que a morte de o suicídio de um escravo no Espírito Santo, cuja causa teria sido o banzo, né? A saudade de sua pátria, a tristeza, a maneira como ele vivia no local de trabalho, e teria chegado a esse ato extremo de se suicidar. Essa passagem está na minha pesquisa, mas eu concordo com a Kate que realmente não existem trabalhos específicos sobre uma questão tão importante que essa melancolia, essa tristeza da alma, o banzo, essa saudade de suas origens, ou mesmo a maneira como vivia no seu dia a dia. E esses escravos chegavam a adoecer, né? Porque é lógico, eles ficavam estressados, a capacidade imunológica deles, essa questão, certamente era abalado, e eles adoeciam. Eles, quando iam para a cadeia, por exemplo, nós temos aqui em relatório de presidente da província do Espírito Santo, um grande número de escravos prisioneiros, e eu fiquei perplexo diante da quantidade de mulheres escravas. Então, há realmente uma necessidade para se desenvolver trabalhos sobre essa questão do banzo, né, da melancolia, da tristeza, mas isso não quer dizer que eles não sejam citados como doença por esses três autores que eu mencionei anteriormente, tá? No que diz respeito à sociabilidade, por assim dizer, a questão local aqui da comarca de Vitória, que é diferente lá de Cantagalo, a pesquisa da colega aí, eu poderia pontuar o seguinte: a gente fala assim da urbanidade da capital da província, Vitória, tá? Da comarca de Vitória, mas, como diz a Patrícia Merlo na sua tese de doutorado, a capital de Vitória conseguia as duas coisas, era ao mesmo tempo urbana e ao mesmo tempo campo, ao mesmo tempo era sertão, ao mesmo tempo era localidade de plantio de cana, de açúcar, de mandioca. Então, esses dois vieses, tá? Do rural com o urbano se misturavam aqui em Vitória. Mas a pesquisadora Adriana Pereira Campos, ela tem questões bastante pertinentes sobre a mobilidade, a sociabilidade desses escravos. Eles procuravam, sobremaneira, tá, durante um período mais
mas para o fim do dia, porque havia um horário, né, que eles não podiam circular nas ruas, e alguns desobedeciam. E os escravos começavam, eles se acumulavam, eles se encontravam com outro, eles se mobilizavam, e isso era visto pelas sociedades jurídicas locais, e era motivo de grande preocupação, a ponto de serem promulgadas leis para proibir determinantemente a saída desses escravos naquele horário, tá? Naquele horário impróprio, certamente, para que eles não se comunicassem, que eles não oferecessem ameaça de revolta, ameaça de se contactar com aqueles que estavam fugindo, morando no mato, escondidos. Isso aqui havia, né, essa peculiaridade, né, do rural com o urbano aqui na comarca de Vitória. Em relação eu volto a pontuar mais uma vez a questão das doenças deles. Eu vi uma pergunta aí em tela de um professor dizendo que lá no Rio Grande do Sul tá um dos principais fatores para que o escravo adoecesse era a exaustão do trabalho. Realmente, isso é muito mencionado nas pesquisas, nos livros, tá, sobre escravidão, sociologia, antropologia da escravidão. O Melissot fala bastante sobre isso, sobre esse excesso de trabalho. E eu procurei ser cuidadoso ao me debruçar sobre as fontes aqui e ver o que era que eu podia falar sobre esse assunto. Ele não era diferente, esse trabalho excessivo não era muito diferente aqui em Vitória. Não importa se aqui não trabalhava como nas planteixas, não tinha o café em quantidade como as planteixas, porque a planteixa daqui parecida com a planteixa de Cantagalo era Cachoeira de Itapemirim, mas isso aí é outra questão, é outro assunto. Mesmo os empregados domésticos, os empregados que trabalhavam com a pecuária, aqueles que trabalhavam com seus ganhos, com a limpeza, com a higiene, os famosos tigres, os tigreiros, que pegavam os dejetos da casa e levavam para jogar no mar. Tudo isso contribuía de alguma forma ou de outra para adoecer. E o cotidiano deles, tá? Eles não é interessante como, apesar da situação, Felipe, desculpa, Felipe, mas completa, por favor, o seu raciocínio, que a gente tem uma nova rodada de questões, tá? Para a gente poder aproveitar o nosso tempo, tá legal? Então, terminando, realmente, o que o professor pontuou aí, essa questão desses trabalhos, é apenas um fator entre muitos outros que contribuiu para esse adoecimento, essa morte e o possível suicídio. Ok. Muito obrigado. Temos aqui mais uma rodada de perguntas, né? Então eu vou tentar ser mais breve na formulação das mesmas e peço também, por favor, para o Kate e o Felipe, também darem uma objetividade maior às respostas, né, em face aí do nosso tempo. Bem, o Daniel Vilhena e também a Anne Proença, eles querem que vocês debatam um pouco, falem um pouco mais sobre essa questão da volitividade dos escravos, né, dos escravos como sujeitos da sua própria história, que, aliás, é uma percepção bastante em voga, né, pela historiografia da escravidão em âmbito geral, há um bom tempo, né, desde o final dos anos 80, e como vocês enxergam isso na perspectiva, né, dessas pesquisas que têm como objeto de estudo a saúde e a escravidão. Tá? E nesse embalo, a Anne Proença fala um pouco para vocês dividirem a pesquisa de vocês, no sentido de se vocês viram um pouco redes de assistência, de sociabilidade entre esses escravos para a questão associada à saúde e à doença, tá? Bem, a Simone Santos, ela pede para o Felipe falar um pouco mais sobre essas crianças escravas, tá? Do mesmo modo que a Luísa Alvarenga, ela comenta um pouco, né, pede para vocês comentarem um pouco, sobre como é que vocês veem nesses dois espaços de pesquisa
a questão da expectativa de vida dos escravos, né? Como era essa expectativa de vida, se vocês têm dados acerca disso, e também a diferença de gênero, né, dentro dessa expectativa de vida, ou seja, como era a expectativa de vida do homem e como era a expectativa de vida da mulher escravizada, tá? E tem uma pergunta também, acho que do Tumber Girl, sobre essa questão da religiosidade e da percepção das religiosidades africanas e as doenças, que é bastante interessante, e também, né, rituais de cura de escravizados, né, de africanos ou afrodescendentes, nessa relação entre as práticas de cura e de adoecimento. Coisa que eu até, enfim, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho, né, porque acho que isso toca mais diretamente ao meu objeto de pesquisa, né, mas eu não quero ser daqueles moderadores que ficam polarizando a fala. Mas, enfim, vocês podem também ficar absolutamente à vontade para responderem a essa última questão, tá? Então, vamos lá, seguindo a lógica das damas primeiro, né, a Kate pode comentar aí essa nova rodada de perguntas. Obrigado. André, eu estava pensando em fazer a sugestão mesmo, para você comentar sobre as necessidades. Bom, como eu não trabalhei com essa questão da religiosidade, eu não tinha essa informação. Então, eu vou pontuando aqui algumas questões e exemplificando. A questão do Daniel Vilhena, da UFAM, né, sobre a questão de tratamento psicoterápico, que ele pergunta, né, e junto com a pergunta da Anne, da rede de assistência, o que eu posso dizer que no decorrer do século XIX, há formas de tratamento diferentes, sim. No início da década de 20, 30, em Cantagalo, os senhores, né, registravam nos inventários que tratavam aquele escravo com caldo de galinha, com uma alimentação diferenciada em relação às doenças, né, quando eles adoeciam. Então, a alimentação era uma questão importante, o Felipe pode até falar um pouco mais de alimentação, isso aparece muito na primeira metade, até os 30, mais ou menos, nos processos de inventário. Agora, nos inventários, já na segunda metade do século XIX, a gente identifica mais boticários na região, médicos, cirurgiões, e aí sim a gente consegue perceber outros tipos de tratamento. Claro, a alimentação ainda está presente, canjas e coisas do tipo, mas também pequenas cirurgias, fórmulas, então isso aparece nas receitas, né? Então, tem umas receitas que são anexadas aos processos de inventário. E aí, pensando um pouco das expectativas, eu vou dar um exemplo, né? A expectativa, de maneira geral, é baixa, né? E aí, quando eu analisei o Rio de Janeiro, a freguesia da Candelária de Jacarepaguá, é interessante que também é baixa também para a população não escrava, né? Então, à medida que a população da região rural, né, como Cantagalo, em fazendas de café, é uma outro tipo de experiência de trabalho, muitas vezes muito dura, né, há uma mortalidade alta de jovens também. Um exemplo interessante de outra fonte que eu trabalho na minha tese é de um africano chamado Modesto, né, numa fazenda de uma pequena propriedade de 4 escravos. Né? Quando a senhora morre, né, ela deixa um escravo de 45 anos e outros 3 escravos, incluindo 2 crianças. Ela alforria a criança mais jovem, chamado Bernardino, né, e ela não só alforria o Bernardino, como ela passa a família investe, né, na educação do Bernardino, enquanto os 2 outros escravos são vendidos e Modesto passa a trabalhar, né, a função dele aos 45 anos para sustentar o seu antigo companheiro de cativeiro, que é o Bernardino. Isso está no processo. Mas chega aí, como o Modesto completa 60 anos, os proprietários, né, os herdeiros, contratam médicos, boticários, isso tudo no processo, para justificar e dizer, olha, o Modesto precisa trabalhar, porque o trabalho do Modesto era importante para sustentar o Bernardino, que agora era livre naquele momento. Então,
vejam como que as dinâmicas são complexas, né, em relação a essas experiências, ao tipo de trabalho, né, aí o Felipe pontuou, né, alguma questão das redes de solidariedade. E aí, para pensar um pouco a questão que o professor Ademir também comentou sobre as fístulas no ouvido, achei muito interessante, porque eu tenho um outro processo que é da Maria Rosa, já do Rio de Janeiro, de 1883, que o médico Manuel Monte Godinho, ele vai entrar com processo para uma determinada família e dizer que ele, né, que ele precisa receber os honorários médicos. E nessa discussão do processo de cobrança de honorários, ele vai dizer que ele tratou uma escrava chamada Maria Rosa na casa dele, né, e que ele merece ser pago por isso. E aí a briga entre os advogados é a seguinte, que Maria Rosa não estava doente, ela estava fingindo, de manha. E aí o médico foi dizer, não, eu cuidei. E aí volta a questão, Maria Rosa foi tratada pelo médico com tapas. Né? Então, o proprietário vai dizer, você não merece receber porque, né, você tratou a Maria Rosa com tapas. O médico vai dizer, não, mas os tapas, os supapos, a palavra supapos, né, que eu, né, que eu tratei a Maria Rosa, são supapos que estão lá no dicionário francês da medicina, tal. E ele diz a página, não encontrei essa informação, né? Mas ele diz exatamente, então, até mesmo esses médicos, né, exerciam, né, produziam, né, dinâmicas de muita violência com esses escravos que às vezes iam para a casa deles serem tratados e com supapos, né? E segundo ele, de acordo com o dicionário francês de medicina. Então, essas são algumas questões interessantes. Então, cuidado com a saúde realmente muda, né? Assim, no primeiro momento, a gente tem investir na tentativa de manter aquele escravo vivo, produtivo, para exercer mais e mais atividades do trabalho e sustentar a família, né? Com o que ele conseguia. Então, isso vai aparecer em muitos processos, e é muito interessante quando a gente analisa qualitativamente esses processos, né? A gente consegue perceber essas dinâmicas e como os médicos vão se envolver, né, com essa instituição, né? De extrema violência também, muitas vezes, né? Isso em 1880, né? O tratamento era supapo para Maria Rosa. E deixa eu ver se eu já comentei, da rede de assistência, que a Anne perguntou, eu não encontrei essa rede tão consolidada, mas eu encontro indícios. Quando o médico, além da Maria Rosa, vários outros tratamentos o médico teria feito naquela família, por escravaria daquela família. E aí o advogado responde no processo que ele não fez tudo aquilo, porque os escravos tinham filho por si só. Então, quer dizer, havia sim, né, outras formas desses escravos recorrerem a tratamentos, a cura. Né? E isso aparece na disputa, né, esses indícios, mas que eu não consegui mapear, ou pelo menos não naquele momento da pesquisa da tese. Respondi tudo, André? Faltou comentar algo? Bem, a Kate, de um modo geral, já respondeu aí as questões que foram pontuadas pelo André, mas eu tenho algumas considerações, alguns links, por assim dizer, a respeito de alguns pontos. Na segunda metade do século XIX, com a interrupção do tráfico negreiro, realmente passa a existir uma preocupação desse senhor, mas muito lentamente, a respeito da saúde, da preservação do seu escravo, porque a fonte de onde via tanto escravo, que era a África, tinha parado, tinha acabado. Aí eles se recorriam àquele tipo de escravo interprovincial, mas o cuidado, a preservação da saúde da vida desse escravo, aparentemente era importante, e alguns senhores demonstravam preocupação. E essa questão de a gente ler um discurso em um livro e depois procurar na fonte e não encontrar, ocorreu muito durante a minha pesquisa. Segundo ponto, conforme eu fiz no começo da minha fala,
O meu trabalho, apesar de ter quase 400 páginas, a minha pesquisa é introdutório, porque a quantidade de assunto é imensa. E requeriria uma quantidade muito grande de pesquisa e aí algumas décadas, né, para a gente dizer que temos uma proto-história da doença da saúde escrava. A outra questão em relação aos médicos, no Espírito Santo havia uma carência muito grande de médico. E mesmo esse médico que veio morar aqui, o doutor Ernesto Mendel, ele era muito requisitado, ele fazia outros trabalhos, outras coisas, que não só exercia a profissão dele. E aí, como é que os escravos se viravam? Eles se viravam com os curandeiros, com as benções, com a questão um pouco da religião, eles entre mesmos, tá? Os remédios caseiros, os remédios do mato, de alguma forma, eles contribuíam entre si para minorar a situação de doença. No que diz respeito à perspectiva de vida, era normal que os escravos mais importantes eram os jovens, porque a energia para trabalhar era vista dessa maneira. Os escravos, aqui no Espírito Santo, conforme eu falei, a mortalidade de escravo criança era muito grande em relação àqueles que continuavam, crescia, mas havia os escravos que envelheciam, chegavam a determinado ponto de sua existência e eles faziam outros tipos de trabalho. Aí entravam essas questões que a Kate pontuou, tá? De os donos exigirem que houvesse uma cura para que ele, em vez de se tornar um fardo ainda mais pesado, voltasse a trabalhar. Eu tenho aqui, no início da minha fala, eu disse que voltaria a esse assunto. E agora é a oportunidade. Que assunto? A forma de saúde, de moradia dos escravos no Espírito Santo. Quando a naturalista Teresa da Baviera, da Alemanha, esteve aqui no Brasil, ela veio ao Espírito Santo e passou aproximadamente uns 15 dias por aqui, esteve no interior, vendo a natureza, o que era do interesse dela, mas, para minha felicidade, tá, eu encontrei na passagem dos escritos dela algo bem interessante e que foi crucial para afirmar aquilo que eu estava defendendo. O que eu estava defendendo? Que esses escravos parece que moravam mal, parece que se alimentavam mal, se vestiam mal. Quando ela estava vindo da região da Serra e passando por Carapina, que fica aqui ao norte de Vitória, ela fez uma observação em um parágrafo inteiro. Ela disse o seguinte: às margens de uma estrada carroçável, eu não estou lendo, eu estou interpretando, eu vi algumas construções, alguns casebres, algumas choças, e observei que era de escravos, de negros, e que aquilo parecia estrebaria de colocar animais. Eles moram de uma forma muito deficitária. Ela faz essa observação. E o ano era 1888. É aí quando eu coloco a minha questão. As coisas mudaram muito lentamente. Se fala no início do século XIX, a metade do século XIX, 1850, essas questões permaneciam praticamente as mesmas ao longo dessa sociedade de mentalidade muito lenta. E o trabalho da Teresa da Baviera foi, repito, redundante, foi crucial para que eu pudesse confirmar isso que eu estava procurando, porque as fontes elas têm muitas lacunas e a gente encontra muita dificuldade para encontrar aquilo que os pesquisadores estão afirmando. Mas eu fiquei muito feliz quando eu encontrei essa passagem. Eu não teria mais nenhuma observação acerca disso, porque o assunto é imenso, tá? E a Kate já pontuou aí, eu fico por aqui.
André está aí? Oi, então. Quando o André não volta, vamos comentando, né? A gente pode tecer algum comentário, alguma coisa. A Anne ele está voltando. Pronto, voltei. Pequenos vai falar problemas técnicos. Bem, agradecer também aí a presença da Elisiari, que é Lima, né, que é aluna também do programa de pós-graduação da História da UFES, e do professor Sebastião, que é o idealizador aí desse projeto. E, assim, em função, né, do nosso tempo, que já está bastante esgotado, né, quase, eu só queria brevemente falar, né, que sim, a gente se debruça sobre essa temática das práticas de cura e de adoecimento de escravos. A gente se encontra o tempo todo, né, com as religiões africanas, né, das diversas Áfricas vindas para o Brasil, né, como diria o Robert Slanes, né, num artigo que ficou bastante famoso e fundamental acerca do assunto, e tanto na percepção das doenças, né, das formas de adoecimento, como nas práticas de cura, de fato há, né, uma presença ressignificada, modificada, e agregada com outros valores, né, com as práticas religiosas católicas, que também eram um gradiente diversificado de práticas, né? A gente tem aí uma bibliografia bastante vasta que trata dessa discussão. Ok, André, você parou aí? Teve problema técnico? Não, né? Congelou um pouquinho. Parece que teve problema técnico novamente. Kate, eu fui informado aqui... Conseguindo me ouvir? Agora eu voltei, né? Tudo bem. Ótimo. Então, aí, enfim, como eu estava falando, há uma bibliografia bastante vasta acerca disso, né, de falar dessas influências africanas, digamos assim, sobre as práticas de cura, as percepções de adoecimento, e que, de fato, né, isso é parte do legado, né, da população africana, né, e afrodescendente, como também mencionou na pergunta o Alci, e isso também forma, né, as nossas percepções de religião, de mundo, de práticas de curar, né, uma vez que esses africanos também tinham técnicas de cura, tinham o domínio da flora e da fauna, né, então isso é uma contribuição técnica desses indivíduos, né, para a gente evitar também uma percepção folclorizada, né, da contribuição desses diferentes grupos de africanos, tá? Bem, eu acredito que a gente já deva parar por aqui, né? Uma vez que essa live já está aí com mais de 1h e 30 minutos de duração. Aliás, foi maravilhoso. Gostaria de agradecer imensamente à professora Kate, ao professor Felipe, né, ao professor Sebastião, ao professor Leandro pelo convite, né, afável. Foi um prazer estar com vocês, mesmo à distância. Agradecer imensamente a Cíntia Costa e a Jória pelo apoio aqui, né, nos bastidores, enfim, um apoio também bastante precioso. E gostaria de dizer que o projeto continua, né? Então, na semana que vem, nós temos uma discussão sobre a Velha República, né, a Primeira República. Deixa eu ler aqui formalmente, porque é importante. Então, será Novos Olhares sobre a Velha República, com a participação da professora Surama Conde de Sapinto, da Federal Rural do Rio de Janeiro, e do professor Leandro Quintão, professor do IFES do Espírito Santo, né, com a moderação da Cíntia Costa. Uma vez mais, agradeço aí a todos a participação e boa noite. Obrigada, André. Obrigada, Felipe. Boa noite, pessoal. Obrigada, pessoal, por dar aí. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu queria dizer que é um prazer rever você, Kate, estar aqui conosco, o André conosco. Gostaria de enfatizar
os meus agradecimentos ao professor Sebastião por ter me honrado com esse convite e a gente participar desse grupo de pesquisa sobre saúde e mortalidade de escravos. Também agradecer a Cíntia e a equipe, que sem esse pessoal a gente não funcionaria. Boa noite. Boa noite a todos. Até mais. Tchau. Tchau.